Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo de História Econômica Geral, Unimontes. Nós estamos na unidade 3, que tem como objetivo estudar as causas e saída das crises do sistema capitalista. Nós já demos na aula anterior, lá no Zoom, e a gente vai disponibilizar o vídeo em breve, explicando a introdução, mas também explicando as causas fundamentais dessas crises. A gente faz uma síntese destas crises. Hoje a gente começa a apresentar e discutir de maneira mais detalhada essas crises e bem como as saídas das crises. A aula, como os slides anteriores, já estão lá disponíveis. Hoje a gente vai ver o texto Eu Anexaria os Planetas Se Pudesse, de Léo Huberman, tá? A pergunta fundamental do texto é: por que o capitalismo entra em crise? Esta é a pergunta fundamental que esse capítulo do Huberman procura fazer. Por que o capitalismo entra em crise? Antes de aprofundar na questão da própria crise, o Huberman se pergunta como que funciona a competição capitalista e de onde vem o lucro, tá? Então, a gente vai enfatizar aqui no texto a questão mais da crise, mas tem outros aspectos, como esse que eu acabei de citar, que estão lá no texto. O autor começa a discutir como que os economistas definem valor e como eles conseguiriam o maior valor para a sua empresa. E a conclusão que o Huberman chega é: qual a visão do capitalista? Os capitalistas aprenderam que monopólio leva ao lucro, tá? Ou seja, aqui ele não detalha como você chega ao monopólio, mas na medida em que os capitalistas percebem que são maiores do que os demais, ficam sozinhos. E aqui a gente vai usar a palavra monopólio de uma maneira ampla. Pode ser tanto monopólio como oligopólio, quando você é o único ou um dos poucos vendedores, mas também serve para quando você um dos poucos compradores ou o único comprador. Monopsônio, oligopsônio. A gente vai usar de maneira ampla, né? Então, o empresário aprende que monopólio leva ao lucro. Quando você se posiciona fortemente no mercado, você terá a condição de impor a sua margem de lucro, conseguirá dominar o mercado, conseguirá utilizar suas ferramentas para gerir esse mercado em prol do seu interesse. E qual é o interesse do capitalista? O lucro. Isto vale tanto para empresas individuais, mas também começa a valer para países. Os países começam a perceber uma associação de interesse entre o capital, os grandes empresários e os governos. E o que eles vão fazer? Eles vão, para construir monopólios, eles vão se associar ao Estado e definir políticas protecionistas. Estados Unidos faz isso, Alemanha faz isso, outros países fazem isso, tá? Para quem está seguindo, página 252. Eles vão fechar o mercado. Fechando o mercado, os capitalistas nacionais têm à sua mercê aquele mercado que lhe ficou cativo, ficou protegido. Protegido contra quem? Protegido contra a concorrência do capitalismo inglês. Por quê? O capitalismo inglês era mais forte, o capitalismo inglês era mais poderoso e vigoroso. Os capitalistas, por exemplo, da Alemanha e dos Estados Unidos e outros países querem fazer o quê? Também querem ter esse lucro, também querem fechar o seu mercado. Para quê? Para também obter lucro. E historicamente,
lá na Inglaterra, o capitalismo ele nasceu da concorrência, pequenas empresas disputando entre si, tá? Vão, na medida em que uma vence a outra, as vencedoras vão ficando cada vez maiores. Muito bem. O que os americanos, alemães e outros países querem fazer? Querem acelerar esse processo criando os campeões do seu próprio país, tá? Acompanhe aí no texto, no texto o capítulo Elo Mais Fraco, página 253, o elo do elo mais fraco, página 253, o item negócio é luta. Negócio é luta. Pergunte aos homens de negócio. Ora, todos sabem que na luta os mais fortes vencem os mais fracos. Eu vou saltando algumas partes, tá, gente? Marx, que provavelmente nunca viu uma luta de boxe, tinha um lugar permanente nessa luta contínua entre os negócios. Assim a descreveu. A batalha da concorrência é disputada com o barateamento de mercadorias. O preço da mercadoria depende da produtividade do trabalho e essa novamente da escala de produção. Portanto, o capital maior derrota o capital menor. A concorrência termina sempre com a ruína de muitos pequenos capitalistas, cujo capital parcial passa a mão dos seus vencedores e em parte desaparece. Muito bem, essa visão aqui é uma visão marxista, perfeito? Que os mais fortes vencem, os mais fortes vencem os mais fracos, porque aqui tem ganho de escala, de aglomeração. As empresas grandes conseguem ter custos mais reduzidos e tendo escala de produção muito maior, com custos mais reduzidos, cada vez fica mais fácil ele vencer os demais concorrentes. Abre um parênteses, se a gente estivesse analisando sob a perspectiva schumpeteriana, a gente veria que isto é um pouco diferente, tá? A questão da inovação ganha relevância. Fecha o parênteses, voltamos a Marx, tá? Então nós temos o quê? Nós temos um processo de competição, essa competição é vencida por algumas empresas, essas empresas maiores ficam maiores, e quanto maiores ficam, mais ganhos de escala elas passam a ter. Portanto, conseguem reduzir o custo de produção e ficam mais competitivas ainda. Elas engolem e vão engolindo os menores. Continuando o texto. A última frase indica haver uma diferença entre as lutas comuns e as lutas dos negócios. Nas primeiras, o lutador é derrotado e o vencedor deixa o ringue, procurando conquistas novas e mais lucrativas. Na segunda, o vencedor faz o mesmo, mas frequentemente, antes de deixar o ringue, age como um canibal, engole o derrotado e se retira mais forte do que nunca. Com o passar dos anos, o vencedor se torna campeão, ninguém mais pode enfrentá-lo, pelo menos durante algum tempo. Ou seja, a empresa grande vai conquistar, vai pegar o espólio dessa outra, pode ser o maquinário, pode ser os trabalhadores, mas principalmente interessa a ele o mercado consumidor anteriormente abastecido. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão crescendo, vão sendo criados trustes, vão sendo criados monopólios, e esses trustes e monopólios se expandem cada vez mais. Muito bem, isto acontece apenas na indústria? Vai lá na página 256. Não apenas da indústria, mas também nos bancos, tá? Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, além da escala de produção crescente, o que é chamada concentração do capital, nós vamos ter a centralização do capital. Para que eu tenha fábricas cada vez maiores, eu tenho que ter o aglomerado de dinheiro, o ajuntamento de dinheiro, tá? Nós vamos ter, além da concentração do capital, nós vamos ter a centralização do capital. Os grandes capitalistas, mas também as pequenas poupanças são reunidas através dos bancos, tá? Que vão aumentar o poder de alavancagem
desses bancos e dessas indústrias. Os dois são beneficiados. E aqui nós temos a criação do capitalismo financeiro. O que é o capitalismo financeiro? O capitalismo financeiro é a junção do capital industrial mais o capital bancário. E o que eles vão fazer? Eles vão alavancar o processo de poupança e investimento. E a produção vai crescer muito mais, a escala de produção cresce cada vez mais. E essa escala de produção aumenta muito mais do que a capacidade de consumo daquele país, daquele mercado específico. Muito bem, aí lá na página 256 passamos para 258, tá? E aí entra num seguinte problema: se a produção cresce mais do que a capacidade de consumo daquele mercado específico, como resolver o problema? Na época e ainda hoje, quando você não tem no seu mercado, no seu próprio mercado, o consumo necessário, você procura colônias. Toma cuidado com esse termo colônias. Ele pode ser colônia propriamente dito, um país dominado politicamente, militarmente por outro, mas pode ser simplesmente uma colônia econômica, que vai exercer, seja como colônia política dominada militarmente, ou simplesmente uma colônia econômica, que ele cumpra 3 papéis. Primeiro, ele seja mercado consumidor, página 259, mercado consumidor para os produtos desse país mais desenvolvido. Segundo, que esse país seja fornecedor de matérias-primas e outros produtos mais simples para aquele país mais desenvolvido, página 260. E local de investimento onde se colocar o excesso de capital, página 261, dos países desenvolvidos. Olha só que interessante. Essa divisão aqui é apenas uma divisão didática: busca de mercados, busca de matérias-primas, busca de local para investir o capital excedente. Eu vou começar pelo último, tá? Parece estranho falar em capital excedente, mas o que é? Por que o capital excedente? O capital excedente é aquele que aumentou a produção, aumenta a capacidade de produção, além da capacidade de consumo daquele mercado. Então, aquele capital está sobrando, aquele capital está abundante. E o capital, o dinheiro, ele é uma mercadoria. E se essa mercadoria sobra, se torna excessivamente abundante, o seu preço, no caso, a remuneração do capital é o juro, esse juro cai, essa remuneração cai. Por outro lado, se ele for para as colônias, o que vai acontecer? Nas colônias, o capital é escasso. Normalmente tem nas colônias vastos espaços ainda inexplorado. O capital é escasso, recursos naturais abundantes, população aí depende do caso. Mas se eu tenho recursos naturais abundantes e tenho escassez de capital, esse capital vai ser valorizado. Vamos juntar os 3, tá? Vou citar o caso do Brasil, do século XIX, tá? Onde os ingleses, a nação típica imperialista, ela vai investir no Brasil. Eles vão pegar o excesso de capital deles e vão colocar no Brasil. Vão, por exemplo, investir em ferrovias, vão investir em sistemas de iluminação a gás nas principais cidades do Brasil, vão colocar os bondes elétricos nessas principais. Empresas de outros países, como a canadense Lighting Power, vai botar sistema de energia elétrica nas grandes capitais do Brasil. Ou seja, o pessoal vai colocar capital, vai investir esse capital excedente que havia na metrópole, mesmo que o Brasil não fosse uma colônia dominada politicamente ou militarmente. Nós éramos um país livre, mas o nosso comportamento era de uma colônia, e os países desenvolvidos aqui investiam. Muito bem, quando os ingleses investiam dinheiro no Brasil, tá, para construir a ferrovia, esse dinheiro na realidade não chegava aqui, o dinheiro nominalmente vinha para o Brasil, e a empresa situada aqui no Brasil, a linha férrea,
comprava dos ingleses a locomotiva, os trilhos, os vagões, inclusive o maquinário e os utensílios de pontes, tudo que era necessário para a construção dessa ferrovia. Olha só, o dinheiro vem nominalmente, mas ele volta gerando mais demanda dos produtos ingleses, tá? Terceiro, ao instalar essa ferrovia no Brasil, tá? Esta ferrovia vai servir para as duas coisas. Ela vai levar matérias-primas e produtos de consumo agrícola ou minerais para o centro. Por exemplo, o Brasil mandava café para a Inglaterra. E esse mesmo meio de transporte, levando café nos barcos, na ferrovia, volta carregado de todos os bens de consumo, roupa, chapéu, sapato e outros utensílios para abastecer a população brasileira. Ou seja, então a gente cumpria as três funções. Agora generaliza no mundo. O imperialismo buscava três coisas. O imperialismo buscava nas suas colônias mercados. 2, buscava matérias-primas cada vez mais abundantes e baratas. 3, local para investir o capital excedente. Esses 3 elementos são didáticos, no mundo real eles se juntam. Então, passa a haver uma corrida desenfreada por colônias. Cada vez mais os países vão disputar, a página 260 ainda, vão procurar colônias. Tá? Por que procurar colônias? Justamente para acumular ainda mais, tá? Eles vão procurar e vão acumular cada vez mais. Então esse desejo, esse controle, esse desejo pelo controle dessas fontes e por esses mercados vai fazer com que cada vez mais o capitalismo cresça e cresça. Página 261, lendo o texto. A indústria monopolista trouxe grandes lucros. Lembra? O monopólio leva ao lucro. E aqui o monopólio, além da escala nacional, ele passa para a escala internacional. Ok? Esse excesso de capital buscou o exterior. Isso é o capitalismo financeiro, junção do capital industrial com o capital bancário, e essa política, o imperialismo é essa política desse capital financeiro. Então, a indústria, né, e aqui eu estou falando indústria, mais bancos, a indústria monopolista trouxe grandes lucros a seus donos, super lucros, mais dinheiro do que eles poderiam usar. Parece incrível, mas em certos casos os lucros foram tão grandes que os organizadores de trustes não conseguiriam gastá-los todos, mesmo se tentassem. Não tentaram. A lógica era economizar, poupar e investir cada vez mais. E isto leva a uma acumulação cada vez maior. Página 262. E aí Huberman se pergunta, por que o capitalismo não investe para aumentar o consumo, né? A síntese lá em Marx é que o capitalismo busca lucro. Por que não tentaram gastar? Tá? Isso parece engraçado. Como é possível haver dinheiro demais? Não haveria outras formas de utilização do capital? Não haveria cortiços, áreas pobres, outras áreas carentes para receber esse dinheiro? Havia. Por que no entanto, isso não era feito? Porque, na realidade, o capital não pergunta o que é preciso fazer. O capitalismo pergunta efetivamente quanto posso conseguir pelo meu dinheiro. A resposta a essa pergunta determina onde será investido. Tá? Ou seja, o capitalismo busca permanentemente lucro. E não encontrando esse mercado no país de origem, ele vai procurar nas colônias, ele vai alcançar o mundo e vai se expandir cada vez mais.
uma junção dos bancos e a junção da indústria no capitalismo financeiro, tá? Muito bem, aí eu vou dar um saltozinho lá na página, já pulando para 266, tá? Esse imperialismo ele vai ganhar a ação não só econômica dos bancos e da empresa, mas ele vai se juntar no Estado. E o grande imperialista da época era a Inglaterra. Esse período imperialista é dominado pela Inglaterra. Mas aqui tem uma citação muito boa, o Leo Huberman é americano, e ele cita o exemplo de um imperialista, o imperialismo americano, tá? Página 266, ele cita o exemplo. Para o presidente Taft dos Estados Unidos, o caminho da justiça era realmente reto, mas não era estreito. Ação do Estado. Nele havia espaço para intervenção em defesa dos nossos capitalistas. Embora a nossa política externa não deva se afastar nem 1 milímetro do caminho reto da justiça, ela bem que pode incluir a intervenção ativa para assegurar à nossa mercadoria e aos nossos capitalistas a oportunidade de investimentos lucrativas. E aí ele cita um depoimento, isso é interessante, nos Estados Unidos as pessoas prestam conta ao Congresso, isso aí fica guardado em atas secretas e são abertas 50, 100 anos depois. Ele cita aqui um depoimento do general Butler, general Smedley Butler. Recebeu parte dessa tarefa. Qual era a tarefa dele? Conciliar a justiça com a defesa do mercado para as empresas capitalistas. A descrição que dela faz dessa tarefa é interessante. Discorda do presidente Taft quanto à possibilidade de se conservar na trilha da justiça e, ao mesmo tempo, intervir nos grandes negócios. Passei 34 anos e 4 meses no serviço ativo como membro da mais ágil força militar do meu país, o Corpo de Fuzileiros Navais. Servi em todos os postos, desde segundo tenente a general, e durante tal período passei a maior parte do meu tempo como guarda-costas de alta classe para os homens de negócio, Wall Street e para os banqueiros. Em última instância, fui um quadrilheiro para o capitalismo. Depois ele vai citando lá que ele poderia dar conselhos para Al Capone, o famoso gangster que foi preso. Ele dizia que o gangster, o Al Capone, poderia cuidar de 3, 4 distritos lá de Chicago, enquanto o general Butler operava em 3 continentes. E esse imperialismo conquistando o mundo, seja pela força econômica, da eficiência, do menor custo, mas também, quando necessário, o apoio político e o apoio militar. Então, o monopólio está vivo, o monopólio está crescendo, o monopólio é cada vez mais frequente, tá? 269, e esse capitalismo, esse imperialismo, esse capitalismo concentrado, esse imperialismo, junção do capital bancário com o capital industrial, esse capitalismo financeiro vai dividir o mundo, vai parcelizar o mundo, tá? E no final das contas leva à Primeira Guerra Mundial. Mas a síntese que Leo Huberman faz desta lógica de que o capitalismo precisa se expandir permanentemente é fundamental. Lá na página 270, ele explica isso de uma maneira fabulosa e até mesmo meio literária, até meio romântica. Esse eu vou ter que ler, página 270. Cecil Rhodes, o conhecido imperialismo, sentia agudamente esse problema, o da conquista de mercados. A aquisição de novos mercados tornou-se parte dele. A anexação de novos territórios era parte do seu sangue. A ambição imperialista se ilustra melhor, talvez, numa declaração por ele feita certa vez a um amigo. O mundo está todo parcelado e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado. Pense nas estrelas que vemos à noite. Estes vastos
vastos mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas se pudesse. Eu anexaria os planetas se pudesse. Penso sempre nisso. Entristece-me vê-los tão claramente e ao mesmo tempo tão distante. Cecil Rhodes, o conhecido imperialista britânico. E aí o Huberman fala, Rhodes morreu cedo demais. Que pena, no laboratório do deserto do Novo México, o professor Goddard realiza experiências com um foguete que talvez vá à Lua. Numa montanha de Gales, a Sociedade Interplanetária Britânica procura aperfeiçoar um foguete capaz de chegar aos planetas. Se Rhodes estivesse vivo. Esse livro aqui de Huberman é publicado lá nos anos 30, 36, por aí, um pouquinho, dependendo da edição, tá? Ou seja, então nós estamos falando de uma época que as pessoas achavam que Lua, Marte e talvez outros planetas pudessem ser até habitados, tá? Mas o espírito de Rhodes estava vivo. Não obstante, né, voltando ao texto, não obstante, talvez sua alma encontre consolo no pensamento de que seu espírito ainda vive, mais forte do que nunca. Quando o homem da Lua saudar o primeiro passageiro da primeira nave espacial, esse passageiro sem dúvida responderá com a pergunta murmurada no ouvido do anfitrião: que tal tomar algum dinheiro emprestado para consertar os canais velhos e construir novos? Assine aqui e meu banco cuidará dos detalhes. Pronto. Muito obrigado. Ou seja, Rhodes morreu, mas o espírito dele continua vivo. O sistema capitalista, necessariamente, ele precisa se expandir permanentemente. E se ele parar o processo de crescimento, ele entra em colapso e ele passa a entrar em crise. Então, o capitalismo tem que permanentemente descobrir novos locais para investimento, ele tem que expandir para novos negócios, caso contrário, ele entra em crise. Esta é a síntese desse capítulo. Essa é a síntese desse capítulo. Leiam o texto e voltem para a aula com muitas perguntas. Obrigado.